A palavra de ordem de Assembleia Nacional na China. Parece-me que nossos amigos chineses enfocam a questão das consignas políticas da democracia de maneira demasiado metafísica, inclusive escolástica. As dificuldades começam com o nome, Assembleia Constituinte ou Assembleia Nacional. Na Rússia, utilizamos a consigna de Assembleia Constituinte até o momento da Revolução, porque era a que sublinhava de maneira mais enfática a ruptura com o passado. Porém, vocês dizem que é difícil formular esta consigna no idioma chinês. Se assim é, podem propor a consigna de Assembleia Nacional. Para a consciência das massas, seu conteúdo dependerá, primeiramente, das implicações dadas pela agitação revolucionária e, em segundo lugar, dos acontecimentos. Perguntam-me: é possível fazer agitação por uma Assembleia Constituinte ao mesmo tempo em que se nega a sua factibilidade? Porém, por que temos que decidir de antemão que não é factível? Obviamente, as massas somente apoiarão a consigna se a consideram factível. Quem instaurará a Assembleia Constituinte e como funcionará? Apenas podemos especular. No caso de um debilitamento maior do regime dos militares e do Kuomintang e de um crescente descontentamento das massas, sobretudo das cidades, pode ser que um setor do Kuomintang com algum terceiro partido tente convocar algo que se pareça a uma Assembleia Nacional. Obviamente, restringiriam o mais que possível os direitos das classes e setores mais oprimidos. Nós, os comunistas, entraríamos numa Assembleia Nacional assim restringida e manipulada? Se não contamos com as forças suficientes para substituí-la, isto é, para tomar o poder, é óbvio que entraríamos. Essa etapa não nos debilitaria, minimamente. Ao contrário, nos ajudaria a reunir e desenvolver as forças da vanguarda proletária. Nesta Assembleia espúria, e acima de tudo, fora da mesma, desenvolveríamos nossa agitação por uma nova Assembleia mais democrática. Existindo uma mobilização revolucionária das massas, simultaneamente construiríamos sovietes. É muito possível que, num caso, os partidos pequeno-burgueses convoquem uma Assembleia Nacional relativamente mais democrática, que sirva de dique de contenção diante dos sovietes. Participaríamos nesse tipo de assembleia? Supostamente sim. Novamente, somente se não contássemos com as forças suficientes para superá-la com um tipo mais elevado de governo, ou seja, com os sovietes. Entretanto, essa possibilidade surge somente no auge do ascenso revolucionário. Na atualidade, tal situação está distante. Mesmo que existissem sovietes na China, e não é o caso, isso não se constituiria em razão suficiente para abandonar a consigna de Assembleia Nacional. A maioria dos sovietes poderia estar, no princípio estaria, com toda segurança, em mãos de organizações e partidos conciliadores e centristas. Deveríamos denunciá-los na tribuna livre da Assembleia Nacional. Desta maneira, ganharíamos a maioria mais rápida e seguramente. Uma vez conquistada, deveríamos contrapor o programa dos sovietes ao programa da Assembleia Nacional. Agruparíamos a maioria do país sob a bandeira dos sovietes, e isto nos permitiria, nos fatos e não em palavras, substituir a Assembleia Nacional, instituição democrático-parlamentar, pelos sovietes, organismos da ditadura revolucionária da classe. Na Rússia, a Assembleia Constituinte durou apenas um dia. Por quê? Porque surgiu muito tarde. O poder soviético já existia e entrou em conflito com ela. Neste conflito, a Assembleia Constituinte representava o antes da Revolução. Todavia, suponhamos que o governo provisório burguês houvesse tido a iniciativa de convocar a Assembleia Constituinte em março ou abril. Poderia ser? Claro que sim. Os cadetes empregaram todas as artimanhas legais para postergar a convocação da Assembleia Constituinte, na esperança de que a maré revolucionária refluísse. Os mencheviques e os sociais revolucionários seguiram os cadetes. Se os mencheviques e os sociais revolucionários houvessem tido um pouco de iniciativa revolucionária, teriam podido convocá-la em poucas semanas. Os bolcheviques participariam nas eleições e na Assembleia? Sem dúvida, porque éramos nós os que exigíamos que se convocasse a Assembleia Constituinte o quanto antes. Uma convocação antecipada da Assembleia alteraria o curso da Revolução em detrimento do proletariado? De maneira alguma. Vocês podem recordar que os representantes das classes possuidoras russas e, em sua garupa, os conciliadores, estavam a favor de remeter a resolução de todos os problemas importantes da Revolução para a Assembleia Constituinte, ao mesmo tempo em que retardavam a sua convocação.
Isso permitia aos latifundiários e capitalistas a oportunidade de esconder, até certo ponto, seus interesses de proprietários na questão agrária, industrial, etc. Se a Assembleia Constituinte houvesse sido convocada, digamos, em abril de 1917, a mesma haveria de enfrentar todos os problemas sociais. Neste caso, as classes possuidoras teriam que colocar todas as suas cartas sobre a mesa, e o papel traidor dos conciliadores teria sido explicitado. O bloco bolchevique da Assembleia Constituinte teria conquistado grande popularidade e isso lhe permitiria ganhar a maioria dos sovietes. Nestas circunstâncias, a Assembleia Constituinte não duraria um dia, mas quem sabe vários meses. Isso enriqueceria a experiência política das massas trabalhadoras e, ao contrário de atrasar a Revolução Proletária, a teria antecipado. Este fato teria tido uma importância enorme. Se a segunda revolução ocorresse em julho ou agosto, e não em outubro, o exército estaria menos exausto e debilitado na frente, e a paz com os Hohenzollern certamente teria sido um pouco mais favorável. Ainda, supondo que a Assembleia Constituinte não antecipasse a Revolução Proletária um dia sequer, a escola de parlamentarismo revolucionária deixaria sua marca no nível político das massas, facilitando assim nossas tarefas posteriores à Revolução de Outubro. Esta variante pode se dar na China? Não está excluída. Imaginar e esperar que o Partido Comunista Chinês dê um salto das circunstâncias atuais, caracterizadas pelo governo de Kemal e as militares burguesas desenfreadas, a opressão e atomização da classe operária e o tremendo refluxo do movimento camponês, a tomada do poder, é acreditar em milagres. Na prática, isso conduz à atividade guerrilheira, aventureira, que a Comintern apoia. Devemos repudiar esta política e avisar os operários revolucionários a respeito. Nas circunstâncias atuais, de contra-revolução militar burguesa, a primeira tarefa a ser resolvida é a mobilização política do proletário, que dirige as massas camponesas. A força das massas oprimidas reside em sua quantidade. Quando despertarem, buscarão expressar politicamente essa força numérica mediante o sócio-vorcífio universal. Alguns comunistas já sabem que o sócio-vorcífio universal é um instrumento da dominação burguesa e que essa dominação somente pode ser liquidada pela ditadura do proletário. Vocês podem educar desde já a vanguarda proletária nesta convicção, porém os milhões de trabalhadores apenas se aproximam da ditadura do proletário através de sua própria experiência política, e a Assembleia Nacional seria um passo a mais neste caminho. Por isso, levantamos a consigna de Assembleia Nacional, baseada no voto universal, direto, igualitário e secreto, o mais energicamente possível, e organizar uma luta firme e resoluta em torno dela. Cedo ou tarde, a esterilidade da posição puramente negativa da Comintern e da direção oficial do Partido Comunista Chinês virá à tona. Isso ocorrerá mais rápido quanto mais resolutamente a oposição de esquerda comunista iniciar e desenvolver sua campanha pelas consignas democráticas. A queda inevitável da política da Comintern fortalecerá enormemente a oposição de esquerda e a ajudará a se tornar a força decisiva no proletariado chinês.